Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Nesta aula, ainda continuaremos em modelos multiperíodos, com um diferencial. Você se lembra que na aula anterior havia apenas um barco, um veleiro. Por ser apenas um barco, ele acaba sendo uma constante. Se não é uma constante, não há a necessidade de ter um índice para ele. Neste exemplo, nós teremos um cenário onde há 4 barcos, tá ok? E veremos passo a passo o que muda na modelagem em GANs e na linguagem algoritmo, no modelo na forma com maior rigor matemático. Então a empresa precisa determinar quantos veleiros devem ser produzidos, ao todo são 4 veleiros, em 4 trimestres, tá ok? Bom, aqui eu tenho algumas informações. A demanda de cada barco no trimestre T, tá ok? Depois, a capacidade de produção usando horas normais em cada trimestre. O custo de mão de obra em cada trimestre para cada barco, tá ok? E depois, o custo da mão de obra extra em cada trimestre para cada barco e o custo de estocagem. E essa empresa dispõe 10 unidades em estoque do produto 1, 20 unidades em estoque do produto 2, 50 unidades em estoque do produto 3 e 40 unidades em estoque. Pessoal, aqui na verdade tudo é 2, tudo aqui na verdade tudo é T1, tá? 2T1, 3T1 e 4T1. Ok? Agora nós temos I, índice I, associado aos barcos, onde I pertence ao conjunto I. J, associado aos trimestres, onde J pertence ao conjunto J. Quais são esses conjuntos? I maiúsculo é o conjunto associado aos produtos. Nós temos aqui 4 barcos diferentes. E J será o conjunto associado aos períodos. Ao todo são 4 trimestres. O que muda, pessoal, nos parâmetros? Devemos acrescentar em cada matriz um novo índice chamado de I. Que agora nós teremos aqui AIJ, custo de produção em horas normais, ou seja, quanto produzir, utilizando horas normais do produto I no período J. BIJ é o custo de produção usando horas extras, ou seja, o quanto produzir utilizando horas extras do produto I no período T. Isso aí é o quanto CJ é o custo de estocagem. Qual é o custo de estocar o produto I no período J? Ok? DIJ é a demanda do período E, do período I, é DIJ, é a demanda do produto I no período J. E EIJ é a capacidade de produção, ou seja, qual é a capacidade de produção da empresa em cada produto, em cada período, ou seja, a empresa não conseguirá produzir acima disso utilizando as horas normais, que são mais baratas. Vamos lá. X e J, o quanto produzir do produto I no período J utilizando horas normais. Y e J, o quanto produzir do produto I no período J utilizando horas extras. E K e J é o quanto produzir do produto I no período J para estoque. Vamos entender essa beleza desse modelo matemático. Quase idêntico ao anterior, pessoal. A diferença é que se acresceu o novo índice I. A primeira parte,
refere-se ao custo de horas normais. A segunda parte são os custos utilizando horas extras. E a terceira parte são os custos utilizando os custos quando há estoque. São os custos de estocagem. A primeira restrição com relação ao seguinte: X e J é quanto a empresa pode produzir utilizando horas normais. Isso não deve ser menor, deve ser menor ou igual à sua capacidade. Para qualquer J, onde J pertence ao conjunto J. Para qualquer I, onde I pertence ao conjunto I maiúsculo. Aqui nós temos o cálculo do balanceamento do estoque. KIJ. No nosso estoque será o que foi produzido na semana, o que foi produzido do produto I no período J, usando horas normais, mais o que foi produzido do produto I, utilizando horas extras no período J, menos o que ficou em estoque da semana anterior, mais o que ficou em estoque da semana anterior, e menos, pessoal, a demanda desse período para qualquer J e para qualquer I. Logicamente, essas variáveis devem ser não negativas. Para facilitar, pessoal, o que muda na linguagem GANS? Eu achei aqui pronto o seguinte: acresce I barcos, tá ok? Novo índice, barcos. Como são 4, basta colocar I asterisco 4. Significa que tem 1, 2, 3 até 4. Novidades, options, reslim, limon, significa o seguinte: quantas linhas e colunas você gostaria de ter na geração de relatório. E decimais, no último caso decimais, que eu quero após a vírgula. A novidade é que nós, sempre quando tem mais de um índice, ou seja, 2, 3, 4, eu gosto de trabalhar com tables, que são tabelas. Sempre o primeiro índice que vir aqui virá na forma de linhas. E o último virá na forma de colunas, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui a demanda de cada barco I no trimestre T, a capacidade de produção utilizando horas normais no trimestre T, o custo da mão de obra normal, o custo da mão de obra usando horas extras, e aqui nós temos o custo de estocagem, tá, pessoal? E aqui nós temos o que a empresa tem em estoque, ou seja, fechou o ano, começou o ano 2012 com 10 barcos do tipo 1, 20 barcos do tipo 2, 50 barcos do tipo 3 e 40 barcos do tipo 4 em estoque. Também muda aqui, pessoal, nas variáveis de decisão, acresceu-se o índice I, tá ok? A mesma coisa para as equações e a mesma coisa é feita nas equações finais, tá ok? Novidade, vou colocar aqui K.M, Y.M, X.M, para também que nós possamos analisar o dual. Lembrando que ponto L primal, ponto M será o dual. Vamos rodar. Rodou? Vamos aqui em estatísticas. Este modelo possui 33 restrições, 49 variáveis e 125 variáveis não negativas, tá ok? Equations, nós podemos verificar as equações, como que foi modelada a função objetivo, como que foi modelada a capacidade de produção utilizando horas normais, e aqui nós temos o balanceamento de estoque, tá, pessoal? Vocês podemos também imprimir e verificar se as equações realmente estão coerentes com a realidade da empresa. Display, podemos examinar. O custo mínimo dessa política será de R$ 199.494. Aqui nós temos, pessoal, nesse primeiro quadrante aqui, o quanto que será produzido de cada produto em cada trimestre, utilizando horas normais. Interessante que o modelo não sugeriu nenhuma produção do produto 4 utilizando horas normais.
Aqui nós temos o quanto que foi produzido utilizando horas extras. Produzimos aqui 30 unidades do produto 4 no trimestre 2 usando horas extras, tá? E aqui nós temos o estoque, o quanto ficou em estoque de cada produto em cada trimestre. Aqui para baixo, pessoal, nós temos agora o dual. Qual seria o aumento no custo caso fosse preciso ter uma unidade do produto 1 em estoque no trimestre 1? Aumentaria em R$ 122, tá, pessoal? Aqui nós temos agora o cálculo dual das horas extras. Qual seria o aumento no custo se fôssemos obrigados a produzir uma unidade do produto 1 no trimestre 1 utilizando horas extras? Aumentaria em 40. E aqui nós temos, pessoal, o custo de produzir utilizando horas extras. Qual seria o custo se nós tivéssemos que produzir uma unidade usando horas normais do produto 3 no trimestre 1? Nosso custo aumentaria em R$ 127. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula sobre o que é modelos multiperíodos. Você já tem uma boa base de como implementar isso. Basta agora mudar o problema, ou seja, a linguagem basicamente é essa. O que muda são os problemas, tá, ok? Nosso curso PO foi montado de forma de ter ferramentas avançadas. Também bolei várias dinâmicas utilizando Legos, que veremos nas nossas aulas presenciais. Um abraço a todos.